Boa noite. Acho que entrei agora ao vivo, 20 horas. Boa noite, Vicente. Nossa live hoje será sobre arte-terapia. É uma terapia muito boa no tratamento da ansiedade, traz muitos resultados. Antes de falar da nossa live e chamar a nossa convidada, vou dar uns recadinhos para vocês. O nosso grupo de psicodesafio foi maravilhoso. As meninas que participaram deram um show e em breve terá outra. Acompanha aí no canal que a gente já vai ter outro grupo de psicodesafio. Hoje, no meu canal no YouTube, né, YouTube Psicóloga Vânia Parada, eu tô falando sobre ansiedade e hipocondria. Que a hipocondria não é só para quem toma remédio. Hipocondria também é para quem tem aqueles sintomas que fica achando que está doente, que acha que está sempre com uma doença incurável, enfim. Então a hipocondria não é só para quem toma remédio não, tá, gente? Deem uma olhada lá no canal, esse vídeo tá bem bacana. Então, hoje eu vou falar sobre hipocondria. Na quinta-feira eu vou falar sobre paralisação do sono. Quem sofre com ansiedade tem paralisação do sono. Vocês sabem o que é isso? A pessoa quer acordar, sabe que está acordada e não consegue se mexer. Acontece. Então, na quinta-feira eu vou falar sobre isso. Então, fiquem de olho aí nos posts, no canal, que eu vou ter muita coisa boa ainda, muito conteúdo bom de ansiedade. Assinem lá no YouTube também, já vão dando uma olhada lá no canal, tem vários vídeos de ansiedade, de técnica de ansiedade, tem muita coisa no canal do YouTube lá para vocês exercitarem para melhorar essa questão da ansiedade. Tem muita coisa lá. E essa semana ainda vamos falar sobre psicodesafio. Foi realmente um sucesso o primeiro psicodesafio. Vocês vão amar participar desse grupo. Então, boa noite a Lurdinha, minha querida, a Flávia, a Raquel, nossa convidada de hoje já entrou, Andressa, Sueli, boa noite a todos vocês. Fiquem de olho aí nesses posts que vai ter muita coisa bacana ainda aqui, gente. O canal tá indo, ó, muito bem. Eu tô adorando a interação de vocês. Eu tô respondendo a todo mundo. Então, se vocês tiverem perguntas sobre ansiedade, depressão, pânico, já me mandem mensagem, manda pelo direct. Obrigada, Lourdinha, obrigada, Sueli. Boa noite, Andresa, já vou te chamar. Então é isso, gente, eu vou chamar a nossa convidada porque o nosso tempo no Instagram é apenas de 1 hora, então hoje o tema é muito bacana, arte-terapia. Vou chamar a Andresa agora. Vamos chamar a nossa convidada aqui, ó, Andressa. Não estou achando, tá aqui, ela. Andressa, não estou conseguindo chamar. Às vezes o Instagram dá uns bugs assim que vou falar, viu? Boa noite, Gisele. Deixa eu ver. Andressa, você consegue me chamar? Pedir para participar aqui da live? Você me deu um oi aí agora? Vê se você consegue me chamar, porque sumiu aqui para mim. Deixa eu ver de novo, vou tentar aqui, ó. Tô tentando aqui, não tô te transmitir ao vivo. Vamos lá, acho que agora tá te aguardando aí, Andressa. Mônica, boa noite. Entrou, boa noite, nossa convidada de hoje. Boa noite. Tudo bem, Andressa? Graças a Deus, tudo bem, Vânia. Estou super feliz com o convite que você me fez para estar falando de uma coisa que eu gosto muito, que é arte-terapia, e poucas pessoas ainda conhecem. Então, assim, estou super feliz, super animada. Espero aí que essa nossa live produza muitos frutos aí.
Isso, vamos esclarecer para as pessoas o que é, né, a arte-terapia, como que ela funciona. E eu vou pedir a Andressa, então, para se apresentar, para dizer quem ela é, para nós sabermos direitinho quem é a Andressa. Bem, eu sou a Andressa Ernams, sou psicóloga, me formei no ano de 2006. No início da minha carreira, atuei na área organizacional, depois eu migrei para a área mais clínica. Em 2012, conheci a arte-terapia, e aí, assim, me apaixonei, e em meses decidi fazer uma formação, e aí entrei nesse universo, e hoje eu uso, né, dentro da psicologia, a arte-terapia também. Hoje, dentro do consultório, o meu público é 100% feminino. Tem um trabalho também que eu desenvolvo em paralelo, que é um trabalho de ajudar familiares de pessoas com autismo. Então, dentro tem o consultório e tem esse trabalho em paralelo com os familiares. Então, hoje minha atuação se divide nesse público feminino e nesses familiares. Muito bem. Então, vamos começar logo. Deixa eu pegar aqui minha colinha de perguntas. Andressa, o que é arte-terapia? Explica pra gente. Bem, a arte-terapia é o uso da arte dentro do processo terapêutico. A gente está com a psicologia, né, que as pessoas conhecem, mas a gente usa muito o recurso da fala, né? É predominante, não que a gente não utilize outras coisas. Dentro do processo arte terapêutico, nós vamos usar a arte como sua base fundamental para poder proporcionar desenvolvimento pessoal, resoluções de problemas emocionais. Então, toda essa demanda a gente usa através da arte. Então, a arte com as suas diversas linguagens, seja ela através de desenho, seja ela através de música, através de pintura, através de escultura, então, expressão corporal. Então, assim, a gente usa todas essas linguagens que cabem dentro da arte, dentro desse processo terapêutico. Eu tenho visto muita mandala agora, né? As pessoas estão fazendo Sim. mandala, pintando mandala. Eu tenho uma conhecida que faz mandala beça, que ela está adorando. É uma distração para ela. Sim, sim, é verdade. Tem muita gente que usa a mandala. Eu até usei um pouco nesse processo da pandemia, comecei a fazer sugestão para alguns clientes, né, que eles desenhassem mandalas. Alguns ficaram só na mandala, outros, né, foram para outros campos, e aí a gente foi abrindo. Mas eu utilizei muito ela nesse início. E aí, conforme cada um foi se adaptando mais para uma coisa, mais para outra, a gente foi caminhando. Mas o pontapé inicial foi a partir da mandala. E a mandala tem essa coisa de ser um centro organizador, né? Ajuda a gente a estar organizando nossos pensamentos, nossas emoções. Então, se usa muito a mandala exatamente para isso. E o que é interessante é desmistificar um pouco essa questão de mandala é uma coisa espiritual, religiosa, né? Não é isso, gente, né? Eu acho que Não, não. sempre toco nesse assunto porque eu gosto muito de trabalhar com a meditação. E a meditação é estigmatizada por causa da religião Sim, e tudo, e não é. É outra coisa. Tanto é que veio o mindfulness aí justamente para quebrar isso aí e dizer, não, olha só, meditar não é uma coisa de religião, né? Porque às vezes a pessoa tem uma religião, não vou fazer uma mandala porque a minha religião não permite. E não tem nada a ver, né? É uma coisa para todo mundo, né? não, sim, super importante isso que você falou, porque realmente as pessoas acham que você trabalhar com mandala está simplesmente ligado a alguma coisa mística, esotérica, e não, né? Pode estar ligado sim, mas quando a gente não usa com esse propósito, a gente usa com outro olhar, Sim. né? Então, Isso é assim, foi bem a bacana gente você tocar nesse ponto. É bacana a gente esclarecer, né? Porque eu sempre falo isso aqui também nas lives. A psicologia é científica, né? A gente não Sim, trabalha com a parte mística, a gente trabalha com a parte científica, né? Porque os pacientes científica. olham pra gente assim, às vezes falam assim: caramba, você leu meu pensamento. Como você Isso adivinhou? mesmo. A gente não adivinhou, a gente estuda a mente humana e a gente sabe mais ou menos como é o comportamento, né? E aí a gente já infere e a pessoa já acha que a gente adivinhou, mas não é. Então, Sim,
É bem E interessante. é engraçado também, às vezes, você está assim, numa roda de amigos que você conhece alguém, a pessoa já fala, olha, cuidado, hein? É psicóloga. Cuidado. Como Como se se a gente tivesse esse poder de ler mentes. adoro isso. Então, quando eu fiz o curso de grafologia, as pessoas falam, não vou nem assinar perto dela, gente. Não é assim, né? Mas vamos lá. É. Como é a formação de arte terapia? Bem, existem duas possibilidades. Existe uma pós-graduação, que é coordenada com o MEC, que funciona no esquema de pós-graduação normal. E existe a formação, né? A formação, dentro da arte terapia, a gente tem a UBAT, UBAAT, que é a União Brasileira de Associações de Arte Terapia. Digamos que dentro da psicologia é como se fosse o CFP, né? Para ficar só facilitar o entendimento. Então, ela coordena as associações e os locais, né, que fornecem a formação são credenciados ao BAT. Então, a gente tem hoje no Rio de Janeiro a ARGE, né, que é a Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro, e ela que coordena esse núcleo, ao BAT mais acima, a ARGE abaixo, e ela vai coordenando esses locais, né, credenciados para as pessoas fazerem. É um curso que dura de 2 anos a 2 anos e meio, tem uma carga teórica, é um curso bastante vivencial, e é um curso que é obrigatório fazer o estágio. O estágio você tem que fazer com no mínimo 100 horas. E tem a supervisão, que é obrigatório, com no mínimo 60 horas. E aí, no final do processo, você monta um relatório do teu estágio e faz um trabalho de conclusão de curso para poder aí estar tudo concluído na formação e tem que se registrar na associação. No caso do Rio, na Associação do Rio, para poder exercer a função de arte terapeuta, que também é importante a gente falar que em 2013 entrou no CBO, no Código Brasileiro, né, de ocupações. Então tá lá no CBO que existe ocupação arte terapeuta também. Então é importante falar isso. Não precisa ser psicólogo para ser arte Não, terapeuta. não. Você precisa ter uma formação superior, né? E pode ser psicólogo, né? Pode ser fonoaudiólogo, pode ser fisioterapeuta, pode ser um psiquiatra, pode ser pedagogo. Então não tem uma prerrogativa de você ter que ter algum curso específico para fazer arte terapia, né? E você, quando tem essa formação, você vai levar para onde está a tua formação base. Então, na psicologia, a gente vai direcionar, né, dentro do setting terapêutico. Sim. O pedagogo provavelmente vai levar isso para a visão dele dentro da pedagogia, da psicopedagogia. Então, cada um vai pegar esse conhecimento da arte-terapia e vai estar levando ele para a sua área de atuação. Isso é bastante interessante. Eu fiz um vídeo no YouTube, quem quiser dar uma olhada lá, que eu defino exatamente quem é psicólogo, quem é terapeuta, quem é psiquiatra e quem é psicanalista. Porque o psicanalista não é psicólogo, o terapeuta Sim. não é psicólogo. Então, o psicólogo ele pode ser psicanalista e ele pode ser terapeuta, mas o contrário não. Então, eu fiz um vídeo exatamente explicando isso, porque às vezes a pessoa chega e tem muita gente aí aproveitadora, né? Que aí se diz, Sim. Eu sou terapeuta, se intitulando psicólogo, coisa que não é. Psicólogo é uma faculdade de 5 anos, com supervisão, com estágio. E aí, se a pessoa quer ser terapeuta, ela vai ter que fazer mais 2 anos de uma outra coisa, né? Então... Não, super importante isso aí que você está falando, porque às vezes as pessoas, assim, por falta de conhecimento, acham que tudo é a mesma coisa e não é. Tem as diferenças. Tem as diferenças porque a gente tem as técnicas, a gente tem toda um preparo para atendimento, para tudo. Inclusive os coaches profissionais aí agora que estão se intitulando psicólogos e dando, né, opiniões e tudo, não são psicólogos. Não estou desmerecendo nenhuma profissão, mas estou explicando que o psicólogo... Ele tem as técnicas, ele estuda a mente humana, ele é um profissional preparado para lidar com as questões das pessoas, do ser humano, da mente humana, né? A gente estuda muito isso, inclusive a anatomia, a gente vê o cérebro para a gente entender como é que funcionam as conexões neurais, né? Importante André, você falar aí. É importante você falar, te cortando um pouquinho. É importante você falar isso, porque assim, dentro até da própria arte terapia, quando a gente faz uma pós, a gente geralmente não vê o lado terapêutico, você não é obrigado a fazer um estágio.
né? E na formação, você é obrigatório, você só sai com o certificado daquela formação se você cumprir no mínimo 100 horas de estágio. Então, tudo isso, né, e com a supervisão, faz com que você consiga. Essa é uma diferença bem interessante, né? Ah, quero conhecer arte-terapia. O que que você quer? Você quer ser um arte-terapeuta, usar isso como terapêutico? Ou você quer ser um especialista e fazer uma pós? Então, muito bacana isso que você falou para a gente colocar essa diferenciação, né? As possibilidades que existem, né, para a pessoa que tem interesse. E o que eu falo sempre, tem um outro vídeo também lá no meu canal. Eu fiz esse canal justamente para ajudar as pessoas a entenderem esse mundo da psicologia, aproximar, para desmistificar várias coisas e também explicar. É um canal de ansiedade, mas eu sempre falo um assunto de psicologia. Então, eu tenho a busca pelo profissional. Então, como você falou, que tem o cadastro de arte-terapeuta, tem o cadastro do psicólogo. Por quê? Tem muito charlatão aí, gente. Tem muito. Na televisão, gente morrendo com clínica estética, botando silicone. Por quê? As pessoas não investigam quem é. Sim. Gente, é uma saúde mental. Você está entregando a tua saúde, né, o teu equilíbrio na mão de alguém. Outra pessoa, ela pode acabar com você. Ela pode acabar com você, né? Sim. Então é muito importante você saber quem é esse profissional. Procura ele na internet. A internet está aí hoje com todo mundo, com CRP, com registro, com tudo, para você ter um bom profissional para te ajudar. Senão, para te derrubar, melhor nem ir. E tem gente que paga. Verdade. Tem gente que paga ainda. É. Andressa, olha eu. Falei André, já foi André. Qual é a faixa etária dos clientes de arte-terapia? Na arte-terapia não existe, ela atende todo mundo, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Então, assim, vai do profissional definir qual o nicho dele de atuação. Mas ela serve para todo mundo, né? Só basta que essa pessoa tenha interesse de se submeter a esse tipo de processo terapêutico. Mas ela vai atender todos os públicos de todas as faixas etárias. Seja também pessoas com neurodesenvolvimento típico, como neurodesenvolvimento atípico, com algum transtorno, enfim, ela vai atender todo o público. A diferença é só se aquele profissional, aquilo está dentro do nicho dele. Uhum. Mas a arte-terapia em si atende todos. Ó, já tem uma perguntinha aí. Qual o melhor caminho para a escolha de um profissional? Então, primeiramente, você tem que saber o que você quer, o que você quer tratar, né? Ah, eu quero tratar medo, eu quero tratar ansiedade. Então, você pode procurar um médico especialista. Nesse caso, eu indico o psiquiatra, mais até que o neurologista, um psicólogo que vai te ajudar, ou até um terapeuta, dependendo do grau da ansiedade. Um terapeuta, por exemplo, de arte-terapia pode te ajudar. Eu fiz na época que eu fazia faculdade, eu fiz uma aula de arte-terapia corporal, que a gente dava as mãos. Olha, eu caí num pranto ali, daquela energia. É interessante que você bota tudo para fora, né? Sim, então, sim. Dá uma olhada lá no meu canal que eu ensino não, né? Eu digo quais os profissionais, para que queixa que você tem tudo lá. A busca do profissional, se eu não me engano o título. Oi, Rose, boa noite. Vamos para outra pergunta, gente. Já tem 20 minutos, a hora vai voando. Essa pergunta é muito boa. A pessoa precisa ter talento em artes para fazer arte-terapia? Eu sou uma negação, a minha linha sai sempre torta. Não, vamos fazer arte-terapia. Mas assim, a pessoa não precisa ter nenhuma aptidão para poder se submeter ao processo arte-terapêutico. Eu preciso ter muita habilidade. Não, você não precisa ter habilidade nenhuma. Porque na arte-terapia, a gente vai usar a arte como uma forma de expressão. Né? A gente não vai ensinar dentro da arte-terapia ninguém a desenhar, ninguém a pintar, ninguém a esculpir. A gente vai colocar, né, dinâmicas, possibilidades que você passe por todas essas expressões artísticas
E aí você até vai vendo com que você se identifica mais, mas você não precisa. E até mesmo tem uma questão, né? Que você, à medida que você também vai praticando, você vai melhorando. Então, às vezes você diz assim, eu não tenho muita habilidade para pintura, por exemplo. A gente vai passando a atividade, que a intenção não é que você saia um excelente pintor, mas é que você coloque as suas expressões para fora. Mas, inevitavelmente, à medida que você pratica, aquilo vai sendo melhorado. Mas não é o intuito do processo arte-terapêutico ensinar ninguém, né, a desenhar, a pintar, é apenas assim, a forma de você se expressar. Sim. E como a gente consegue identificar pelas cores, pelas formas, né? O momento que a pessoa está passando, né? Diz muita coisa. Sim, existe, né, esses estudos que falam de cores, que falam de desenhos, que falam de formas. Eu acho que é interessante a gente ter um pouco desse conhecimento. Mas, assim, eu particularmente não gosto de me aprisionar a isso. Eu gosto que a pessoa fale sobre o que é que ela desenhou, sobre o que ela pintou, que sentimentos, que emoções. Às vezes ela está fazendo, você pensou em alguma coisa? E às vezes ela pensou, remeteu a ela algumas situações. Então, assim, por mais que se tenha esse conhecimento, eu não gosto, tipo assim, desenhou isso, então é isso. Ter essa definição, eu não gosto. Né? Eu gosto que, assim, por mais que tenha um conhecimento por trás, mas eu gosto que a pessoa fale, que ela diga se ela gostou do que ela fez, se ela não gostou, aquilo a que remeteu, que emoções, que pensamentos surgiram. E às vezes, assim, a pessoa até fala coisas e vai para casa e depois, na outra sessão, quando volta, sabe que eu pensei? Sim. Que eu não pensei naquele momento sobre isso? E aí a gente vai falando. Então, eu não gosto, pelo menos na minha prática, eu não gosto dessa, assim, da minha interpretação ser aquele ponto final. Eu gosto que a pessoa fale, que a pessoa se expresse, que a pessoa relaxe, que ela faça lá as conexões dela. Porque nesse momento ela também está fazendo, né? Ela se expressou através da arte e depois aquela arte volta para ela num diálogo. E aí coisas vão surgindo. Eu costumo sempre falar isso, a pessoa acha que não, mas quanto mais ela fala, mais ela enfraquece as questões internas dela. Parece que não, a pessoa fica guardando ali. Ela fala, às vezes quando você bota para fora, você vê de uma outra forma. Uma coisa que você está potencializando ali sozinha. Quando você fala, aquilo perde assim uma força, aquilo fica tão mais leve. Se vocês puderem falar, botar para fora, vocês vão ver que libertador que é. É maravilhoso. Ó, tem mais uma pergunta. A arte-terapia é mais indicada para certos tratamentos? Olha, a arte-terapia ela é indicada para tudo. A gente vai fazer essa pergunta. Para tudo ela é indicada. Ela consegue abarcar várias coisas, né? Não tem uma coisa assim, como você falou, né, anteriormente, questão da ansiedade. Ela vai tratar só ansiedade? Não, ela vai tratar ansiedade, ela vai tratar depressão, vai tratar inúmeras coisas. Vamos lá. Quanto tempo dura um tratamento com arte-terapia e a sessão, né? A sessão individual, ela costuma durar em torno de 50 minutos, que é o que acontece também na psicologia. Sim. E também ela não tem um tempo, né? Tipo assim, cheguei, tem um determinado problema, daqui a quanto tempo você me dá alta? A gente não tem como prever isso, né? Aí é um ponto igual da psicologia, quando as pessoas chegam com alguma demanda, quanto tempo você vai me dar alta, em quanto tempo eu melhoro? A gente não sabe, porque tudo é a entrega do outro, é o processo individual do outro. Então não tem como a gente colocar isso na questão do tempo. Então, cada um é cada um vai no seu tempo. Eu sempre falo isso, né? 80% é o paciente, 20% é nosso, porque a gente tem muita técnica, tem muita coisa para entregar, mas se a pessoa não quiser, se ela não fizer, se ela não responder, ela não vai ter, porque a gente pode falar o que a gente quiser, né? A gente pode sugerir, né, dar as técnicas, dar o caminho, mas a pessoa, quando ela não quer, aí fica difícil, né? Sim. Vamos lá. A arte-terapia aí, vem essa pergunta, trata depressão, Alzheimer e transtorno de déficit de atenção? O famoso TDAH? Sim. Trata. A arte-terapia ela vai tratar os diversos transtornos
os diversos distúrbios, assim como acontece na psicologia, né? O que é a diferença é se aquele nicho daquele profissional, né? A gente tem dentro da arte-terapia, eu conheço arte-terapeutas, por exemplo, que tem um foco em idosos. Então, assim, os idosos que estão num quadro demencial, às vezes junto ao quadro demencial com o Alzheimer. Então, o foco deles é aquele público. E eles Então, eles vão fazer, responder conseguem. Conheço alguns até que às vezes têm essa dificuldade de locomoção, ou então às vezes tem a dificuldade de ter alguém para estar se locomovendo com eles. Então, eles vão até na casa da pessoa semanalmente e fazem atividades e fazem trabalhos. Conheço, assim, pessoas que fazem lindos trabalhos com idosos. Então, assim, ela trata tudo, vai depender daquele profissional. É como a gente na psicologia, a gente define o nosso nicho. Eu quero tratar o público infantil. Então, você se volta todo para um atendimento da criança. Então, você vai estudar, você vai se especializar naquilo ali, e aí você foca o seu público ali. A arte-terapia em si, como conhecimento, ela vai tratar tudo. A diferença é cada profissional em que área ele vai estar se especializando. Bem interessante, né? É interessante essa resposta também, né? Para quem tem o déficit de atenção, por exemplo, ele consegue ali focar e fazer os exercícios e as pinturas. Você já teve essa experiência também com esse tipo de transtorno, não? Não, com esse tipo de transtorno, não. Mas, assim, a gente sabe que tem o problema da atenção. Então, o que você faz nesse início? Você não vai passar atividades que sejam extremamente longas. Você pode passar atividades curtas, ou então começar uma atividade numa sessão, terminar em outra. Ou dentro daquela sessão você promover pequenas atividades diferentes. Então, você vai usando estratégias para ir trabalhando com aquela pessoa naquilo que naquele momento ela pode fazer. E à medida que ela vai avançando, você também começa a ampliar, digamos, um pouco essa técnica. Fazer coisas, de repente, que durem um pouco mais de tempo. Então, ela consegue abarcar, precisa só que o profissional que esteja ali tenha esse conhecimento também por trás. Gente, é incrível como, assim, nós, profissionais, né, dessa área, a gente consegue. Eu digo que a gente tira leite de pedra, né? Tem pessoas que chegam assim e falam, eu não quero falar nada, e depois fala pra caramba, gente, eu não sei como é que eu falei isso tudo, né? É a mesma coisa. A gente consegue prender a atenção, porque conforme a gente vai entendendo as pessoas que a gente está trabalhando, a gente vai facilitando, dando um caminho mais fácil para elas irem se adaptando e no final a gente consegue o resultado, né? Eu acho isso assim muito legal, porque tem gente que fala eu não quero, tem resistência e depois ama de paixão, doutora, eu quero ser seu amigo. É. Interessante, eu acho. Essa pergunta que você fez, né? Se trata tudo que até fizeram anteriormente. A gente tem aí na nossa história a Nise da Silveira. Eu ia falar né? Do museu, né? Hoje tem a Casa das Palmeiras, o Museu do Inconsciente. Então, assim, ela, que até quem não viu ainda, né, o filme que fala sobre a vida dela, se puder ver, eu acho que ali fala muito bem do trabalho dela. E desse uso da arte como forma de expressão, né? E ela começou a usar isso, depois se correspondeu com Jung, né? E foi estudar com ele. E uma determinada, acho que em 2015, eu assisti uma palestra da Gladys Skincariol, acho que é esse o nome, acho que é uma psicóloga, não sei se ela ainda atua hoje dentro do Museu da Imagem do Inconsciente, e ela trabalhou com a doutora Nise. E aí ela apresentou vários desenhos que os pacientes tinham feito. E aí, em um determinado momento, ela mostrou um desenho que pra gente que estava, né, como espectador, dava uma ideia muito assim de confusão, e um outro desenho que dava uma ideia assim de mais calma. E aí ela relatou pra gente que a pessoa que fez o desenho, depois ela desenvolvendo um trabalho com essa pessoa lembrou que em um desenho que estava muito confuso, ela falou que estava muito mal, que as ideias na cabeça estavam muito confusas, que ela não estava se sentindo bem. E que num outro desenho que dava uma sensação mais de calma, que ela estava centrada, que ela estava serena. E aí, assim,
é a forma, né? A arte é uma forma da gente se expressar, de colocar tanta coisa que às vezes a gente não consegue colocar em palavras, a gente coloca através da arte e com isso a gente vai ganhando o nosso equilíbrio. É a linguagem corporal, né? Tem toda essa linguagem corporal que a gente sabe quando a gente está negando, quando a gente está interessado, né? Tem todo o corpo, ele fala, até o rosto. Eu sou muito expressiva, né? Quando eu não gosto, as pessoas já vêm lá, já vai logo aquela cara. E a cara da Vânia, fala, ai meu Deus, eu tenho que aprender, né? Quem sabe um dia eu botar um botox que é toda, né? Aí não faz pressão. Ó, tem um comentário aqui da Lourdes. Esse tempo poderia durar mais horas. Adoro esses assuntos. E obrigada, te reencontrar foi a melhor coisa. Obrigada, doutora Vânia. Obrigada. Um beijo para você. Vamos lá. Tem aqui, quais os benefícios da arte-terapia? Vamos falar em benefícios. Benefícios, vamos lá. Tem vários, né? Ela vai te ajudar na questão do desenvolvimento pessoal, ela ajuda na questão até da própria autoestima, né? Porque às vezes você pode chegar achando que você não produz nada artisticamente e você de repente pode se dar conta que você fez algo que nem você imaginava que você um dia poderia fazer. Então, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autoestima, bem-estar, resoluções de conflitos emocionais. Então, tudo isso a arte-terapia traz como benefício, que eu acho que se aproxima de outros processos terapêuticos também, né? Não é algo exclusivo só da arte-terapia, né? É algo também de outros processos terapêuticos. Sendo que a diferença é que a arte tem essa pegada mais lúdica, né? Você não fica o tempo todo só no verbal. Você Sim. traz toda essa gama desse universo que é a arte, que é lindo, maravilhoso, né? Poesia, histórias, Ai, música. músicas. Então, Gostoso. traz todos esses benefícios de uma forma prazerosa, lúdica. Maravilha. E agora vamos aí para a minha especialidade, que é a ansiedade. Como que a arte-terapia ajuda no combate à ansiedade? Vamos lá. A ansiedade, né? A gente fala muito que é esse excesso do amanhã, né? Que a pessoa... Então, assim, quando você está dentro do processo arte terapêutico, que tem uma proposta, seja de você desenhar, de pintar, de você esculpir, de você modelar, fazer colagem, você tem que estar presente no aqui e agora. Você precisa parar, respirar, estar ali presente naquele momento para você produzir. Porque, por exemplo, se a gente pegar um trabalho de colagem, você tem que parar para prestar atenção. O que você está recortando? Né? Se for com a tesoura, o que você está recortando com a tesoura? Se for um recorte que a gente chama de manual, você estiver recortando com a mão, você tem que prestar atenção, porque qualquer descuido, você vai cortar a figura que você quer, o pedaço da figura que você quer. Sim. Então, ela te ajuda nessa conexão de você estar presente no aqui e agora, de você estar naquele momento, né? Dando toda a sua atenção naquela atividade. Com isso, você deixa de estar com esses pensamentos do amanhã, do futuro, você está se focando no hoje e você está expressando tudo isso que você está sentindo naquele momento. E é interessante. E de uma forma lúdica, prazerosa. Tem alguns tipos de ansiedade, né? E tem uma ansiedade que no caso é até a minha, que é a pessoa ser aceleradíssima. Então, focar em alguma coisa é uma tarefa muito difícil. Porque eu, por exemplo, faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso, as pessoas que sofrem com ansiedade e têm essa aceleração, elas têm que realmente parar, senão elas não vão conseguir diminuir esse fluxo da ansiedade. Então, numa arte-terapia, você respirar, focar, inclusive vai te tirar desse pensamento recorrente. Reparem que quando você foca em alguma coisa, você esquece as dores, esquece os sintomas. Quando você presta atenção de novo, você fala, nossa, eu estava ótima, eu não estava sentindo nada. Isso acontece muito com quem tem ansiedade. Verdade.
Muito, 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 porque por isso que eu falo, tem uma técnica chamada desvio do pensamento que você vai colocar a mente numa rédea, assim, como se fosse um cavalo. Você vai doutrinar a sua mente. Então, você vai contar, vai fazer alguma coisa para ela não ficar solta. Porque a mente do ansioso, ela conta história, ela imagina coisas trágicas, ela imagina o futuro, ela já está pensando no que ela vai fazer amanhã, depois da manhã, no ano que vem, e já faz uma história da vida inteira, né? Então, isso, você trazendo aí, né, para a pessoa pintar, para ela se conectar com ela, com o presente, com o hoje, é muito importante para quem sofre de ansiedade. Que até para meditar, as pessoas têm problema, elas não conseguem. Começa a meditar, começa a ouvir, já começa a ficar agoniado. Muita gente tem dificuldade de achar uma meditação que se encaixe para ela relaxar. É muito difícil a pessoa que tem ansiedade relaxar. Esse é um dos maiores problemas. Até saiu um artigo científico, acho que norte-americano, não sei se foi de 2018 ou 2019, recente, né? Onde eles pegaram grupos de mulheres, fizeram um grupo controle e o grupo experimental. E aí, mulheres com ansiedade. Ansiedade de um modo geral. E aí, o grupo experimental foi submetido, né, ao processo de arte-terapia e o grupo controle não. E aí eles viam o comportamento da pessoa antes e verificavam toda essa questão corporal através de dispositivos que eles faziam um monitoramento do batimento cardíaco, da frequência cardíaca. Então, eles perceberam que, ao final de um tempo, essas pessoas que tinham feito o processo de arte-terapia, essas mulheres, elas conseguiram diminuir a sua ansiedade, né? Tanto monitorado pela questão da observação do comportamento, como por essa frequência cardíaca que eles verificavam antes do trabalho, depois do trabalho, e foram vendo isso aí. Então, nesse estudo, eles concluem que a arte-terapia ela também ajuda nessa diminuição da ansiedade. Muito bom. Vamos lá. E como é aplicado, ou quais são as técnicas utilizadas nesse processo de ansiedade? Olha, como você falou, é importante a gente conhecer quem a gente está recebendo. E como também é importante nesse início passar por todas as formas expressivas da arte. A pintura, a colagem, a modelagem, a escultura, enfim. Para até mesmo você começar a conhecer essa pessoa, ver o que é que ela vai, né, se identificar mais com aquele material. E em cima disso, você vai começar a montar os seus trabalhos. Não tem um material específico, tipo, olha, ansiedade só trabalha com colagem. Não tem essa receita de bolo. A gente precisa conhecer quem é essa pessoa. E aí ver que material ela vai gostar mais, mas é importante que ela também conheça que existem outros. O fato da pessoa gostar mais não quer dizer que você só vai trabalhar também com aquele material. Porque o fato de você saber que ela tem maior facilidade ou que ela gosta, lógico que vai te ajudar, mas você não pode resumir só a isso. Então, e a partir daí você vai desenvolver técnicas, você vai desenvolver, não técnicas, mas propostas de trabalho. Para que você vá, né, trabalhando com ela de forma lúdica e prazerosa essas questões. Não tem muito uma receita, como eu falei, né, uma técnica específica. Mas você vai observar a pessoa. Então você pode trabalhar de repente com uma contação de história, que inclusive tem a pessoa que me apresentou o mundo da contação de história entrou agora, que é Rosane Rabelo, que foi através dela que eu entrei no mundo da arte-terapia. Então, assim, minha gratidão a ela. Então você pode trabalhar com a contação de história, você pode trabalhar a partir daí você desenvolver um trabalho com uma colagem, ou você desenvolver um trabalho com uma pintura, ou você desenvolver um trabalho com a escultura. Então, é importante conhecer essa pessoa e, a partir daí, você ir introduzindo essas técnicas que existem.
É, e eu acho importante as pessoas também entenderem que não é forçada, né? Porque por isso que você falou, tem um Não. leque de opções, né? Sim. Tem umas que ela mais gosta, tem outras que ela não gosta tanto, mas se ela não gostar de jeito nenhum, a gente não aplica, não é isso? Eu costumo, você que eu costumo ir para a sessão com plano A e com plano B. Sim. Tipo, eu vou com a ideia daquela atividade. Certo. Se em algum momento aquilo ali tiver essa resistência do não quero, não quero, eu vou para um plano B. E aí, quando você conhece a pessoa, o teu plano B pode ser exatamente o que ela mais gosta. Sim. É importante, porque senão traumatiza, né? A pessoa pode achar que é ruim, fica com uma experiência ruim, e aí não tem nem vontade de voltar, né? Porque quando a gente insiste numa Sim, coisa que não. Eu vejo isso nas técnicas, né? Eu tenho técnicas de relaxamento de áudios que a pessoa acha que está se afogando. Ah, não deu para mim, achei horrível, troca. Não insiste, porque. Enquanto em outras pessoas essa técnica relaxou da pessoa dormir. flui. É cada um. Não é receita de bolo, não tem como. Não existe a receita de bolo, como você falou mesmo. Assim, é cada um. E às vezes, assim, naquele momento a pessoa não pode não aceitar aquilo, mas pode ser que no segundo momento ela Sim, aceite. Porque, né? Porque às vezes também tem dia que as pessoas estão, digamos, com mais a flor da pele, sim. determinadas questões estão mais fortes do que outras. Então, tudo isso influencia. Então, é importante que você falou assim, não obrigar, oferecer, né? Isso. E também ver como a pessoa vai estar naquele momento e oferecer um plano B. É, tem as opções, né? Porque Sim, a gente tem nossos hormônios, a gente tem nossa vida, tudo interfere. Tem dia que você está mais sensível, tem dia, né, que você passou por alguma situação mais delicada. Então, tudo vai depender realmente do momento, né? sim, Andressa, sim. nós estamos chegando no fim, 42 minutos. Eu agora fico cronometrando os minutos, porque eu tive uma live de depressão que eu não consegui gravar. Essa live fica gravada aqui no IGTV do Instagram e depois eu passo ela para o YouTube. Eu passo o link para vocês também. Eu costumo divulgar, né? Tem várias lives aí no IGTV. E é isso, Andressa. Eu quero agradecer a sua participação. Quero que você diga suas palavras finais para a gente encerrar essa live maravilhosa que foi hoje. Eu adorei. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser saber mais alguma coisa, ainda dá tempo. Se não, depois vocês sigam a Andressa, que ela vai responder tudo lá direitinho no tempo que ela puder. Não, com certeza. Primeiro, assim, quero agradecer imensamente, assim, o seu convite de estar aqui batendo esse papo com você e falando da arte terapia. Então, assim, obrigada mesmo, agradeço de coração. E, assim, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade para entrar em contato comigo, vou responder com certeza. Espero, assim, que tenha sido esclarecedor para quem não conhece esse mundo da arte terapia, né, estar conhecendo. E estou à disposição. Então, as pessoas gostaram, ó, beijinhos, carinha de Que coração. bom. Eu adorei, mais uma vez. Quero agradecer a todos, desejar uma boa noite, dizer que essa semana ainda eu tenho novidades aí no canal. Sigam, acompanhem os posts. E tem o meu canal lá no YouTube, como eu falei, divulgando tudo isso aí, aproximando a psicologia das pessoas, esclarecendo alguns pontos, falando sobre a ansiedade. Sueli, boa noite, um beijo. E mais, olha, a pessoa precisa de um óculos, tá vendo? Élita, eu sei que é Monteiro. O início eu não entendi. Elitânia Monteiro. Elitânia, viu? Você conhece. Um beijo também, mandou um beijinho. Andressa, muito obrigada, boa noite e até a próxima, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.